Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo e tratando aí sobre vários temas, várias questões. E, né, quem está acompanhando o Mesa de Debates está vendo que a gente está fazendo aí uma sessão especial relacionada à luta dos professores da rede estadual de São Paulo, né? Estivemos na Assembleia cobrindo a última Assembleia e também conversando aí com os professores, né, de diversas correntes, né, sindicais, partidos políticos, para escutar, e também professores independentes, para poder escutar o que eles têm a dizer dessa luta. E hoje não poderia deixar de conversar aqui com o William Felipe, ele que é do GOI, professor, né? Vamos bater um papo aí com ele, como que ele está vendo essa luta e esse processo. Então, William, por favor, antes de você começar, fale um pouquinho aí de você, para aqueles que ainda não te conhecem, né? Bem, boa tarde, Guilherme, e a todos, todas os ouvintes, os que participam do canal Mesa de Debates e que estão nos assistindo. Meu nome é William Felipe, eu sou professor de Sociologia, trabalho na rede estadual de São Paulo, aqui na cidade de Taboão da Serra, né? E também sou militante do GOI, o Grupo Operário Internacionalista. Sou um militante também da POSP, né, que é o Sindicato Oficial dos Professores da Rede Estadual. E, nesse momento, nós estamos construindo a oposição combativa, como se apresentou nas eleições passadas do sindicato, como a chapa de oposição à atual diretoria. Bom, em termos de apresentação, é basicamente isso, Guilherme. Certo. Você agora pode prosseguir. Vamos lá. O William, começar aqui a falar, né, da perseguição que o Tarcísio está fazendo em relação aos professores que participaram, né, da última Assembleia. Como que você vê esse processo, né, de perseguição? Bom, isso, para entender isso, nós temos que entender o que é o governo do Tarcísio, né? E o momento da luta de classe que nós estamos vivendo. O governo do Tarcísio, ele é uma continuidade do governo Bolsonaro, né? Inclusive, o próprio Tarcísio, ele busca se capacitar, né? Construir apoio para ser, digamos assim, o herdeiro político do bolsonarismo. Se o Bolsonaro segue inelegível até as próximas eleições, ele é um dos postulantes a ser o próximo presidente da República, né? Vocês devem ter visto, saiu há pouco uma pesquisa, semana passada, mostrando que no eleitorado bolsonarista há duas figuras que são mais fortes para concorrer no lugar do Bolsonaro, que é o Tarcísio e a Michele, esposa do Bolsonaro. Além disso, é um governo de ultradireita, né? Um governo bolsonarista, e que... Por que a gente diz que é a continuidade do governo Bolsonaro? Porque ele se apoia, ele se expressa, ele se alicerça nos setores da burguesia mais decididos a enfrentar a classe trabalhadora e derrotar a classe trabalhadora,
é um governo que nós já vimos no ano passado o caso da demissão dos metroviários, né? Em que ele demitiu sumariamente 6 companheiros do metrô por conta da greve que foi feita. Essa decisão foi revertida na justiça, mas isso para nada... Além das demissões, ele promoveu outras formas de perseguição, né? Enviou cartas ameaçando os trabalhadores grevistas. Então, ele é um governo truculento, um governo que se utiliza de formas abertas de repressão contra o movimento dos trabalhadores. Sem falar, obviamente, não poderia ser esquecido, né? Ele promove toda uma reorganização na Polícia Militar. É uma reorganização que está construindo uma cúpula da PM estritamente bolsonarista, né? É uma cúpula da PM, ele com o secretário dele, moldando uma cúpula da Polícia Militar para torná-la uma máquina ainda mais mortífera contra, principalmente, a juventude das periferias, né? Nós temos que lembrar, inclusive, amanhã vai haver, no Fórum da Barra Funda, uma audiência de julgamento dos militares que são responsáveis pelo massacre dos 9 jovens de Paraisópolis. Amanhã, a partir das 10 horas, no Fórum da Barra Funda, vai haver uma concentração em apoio às mães, os familiares que estão exigindo justiça. É bom deixar aqui o convite a todos que possam comparecer lá amanhã para fortalecer essa luta. Mas isso também mostra o que é esse governo, né? Um governo decidido a derrotar a classe trabalhadora e que se utiliza de métodos repressivos, de métodos truculentos. E no caso dos professores, é essa mesma política, né? É essa mesma política em que ele, nesse momento em que a mobilização ainda está, digamos, buscando avançar para um grau de mobilização que permita um enfrentamento ao governo, existem setores de vanguarda, setores do ativismo se mobilizando para poder enfrentar o governo, e são justamente esses professores e professoras que estão sendo ameaçados de várias formas. Nesse momento, são ameaças administrativas, né? No caso de faltas injustificadas. Nós já estamos aí há vários anos em que nós fazemos paralisações na rede estadual de ensino, em que nós não temos, como era antigamente, sempre havia uma negociação com o governo que nos permitia repor essas aulas, né? E, inclusive, essas faltas, na medida em que eram repostas, eram retiradas do prontuário como faltas, mas já temos alguns anos em que não há essa negociação, as faltas permanecem, os descontos salariais são feitos, e, no caso atual, a orientação da Secretaria de Educação é colocar diretamente como faltas injustificadas, né? Isso, no caso dos efetivos, compromete vários direitos nossos, né? Como, por exemplo, o direito de licença-prêmio, para citar apenas um deles, né? E no caso dos professores categoria O, que são os trabalhadores precarizados da educação, que formam hoje metade da categoria, essas faltas levam diretamente à demissão, à finalização dos contratos, na medida em que eles não são efetivos, né? Não têm estabilidade no emprego,
e as regras que regem o contrato dos categorias O são muito rígidas, no sentido de não permitir faltas. Então, esse é o contexto, e é muito importante, né? Até a entrevista começar com essa pergunta, porque nós temos que entender quem é o inimigo que nós estamos enfrentando, né? Qual é a força que esse inimigo tem e com que caminhos e com que táticas nós podemos enfrentá-lo, né? Porque é justamente isso que, nesse momento, nós do GOI, nós não temos acordo, obviamente, em se tratando da Assembleia Última do Sindicato. Havia 2 propostas que foram colocadas em votação, nós não tínhamos acordo com nenhuma delas. Né? Não temos acordo com essa proposta da burocracia da POS, da diretoria atual, que é a greve de aplicativos que está sendo realizada essa semana, e uma assembleia só na semana que vem, né? Um mês depois da realização da última assembleia, mas também não temos acordo com a proposta da maioria das correntes da oposição combativa, que na última assembleia propôs iniciar imediatamente uma greve. Nós entendemos que a categoria não está preparada nesse momento, não está pronta para uma greve isolada da educação, para enfrentar esse governo truculento, que nós não tenhamos dúvida nenhuma, na medida em que nós o enfrentemos com uma greve aberta de um setor restrito da categoria, a repressão vai ser muito forte. Então, obviamente, aqueles que se propõem a dirigir uma luta, a dirigir uma categoria, né, têm que pensar nas táticas que são adequadas para enfrentar esse inimigo que está pronto para nos atacar e para nos massacrar. Esse é o governo que nós estamos enfrentando aqui. O governo Tarcísio é a continuidade do governo Bolsonaro, principalmente em se tratando dos seus métodos reacionários e truculentos com os quais ele enfrenta os movimentos da classe trabalhadora. Ô, William, né, acho que esse ponto que eu gostaria, né, bastante de dialogar com você. Eu acho que vai estar muito pano para manga e acho que isso é bom, né, em relação à greve. A categoria está 9 anos sem greve, né? Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Enquanto isso, a categoria, né, sofre inúmeros ataques aí dos governos, na época do Dória e agora, né, com o Tarcísio. Quando que a categoria vai estar pronta para fazer greve? A grande pergunta que tem que se fazer. Ela já não está pronta? Olha, Guilherme, quem se propõe a dirigir uma luta, e é o caso de as organizações, existem diversas organizações hoje, por exemplo, dentro da oposição combativa, dentro do movimento dos trabalhadores, dentro do movimento da POSP, né, que se postulam e se apresentam como organizações para a direção da luta dos trabalhadores. A luta da classe trabalhadora, do nosso ponto de vista, do marxismo revolucionário, a luta ela tem que ser organizada de uma forma científica, né? O marxismo ele é uma ciência. E ele é uma ciência, sobretudo, para a luta da classe trabalhadora. Então, para organizar uma luta, não basta apenas a vontade da vanguarda e das organizações revolucionárias de entrar em luta contra o governo. É necessário levar em conta, sobretudo, a disposição das massas trabalhadoras para entrar nessa luta. Né? A disposição das massas,
O grau de preparação das massas para entrar numa luta é o elemento decisivo para a luta. Né? Então você pergunta, quando a categoria vai estar pronta para entrar em luta? Bom, essa pergunta ela não tem uma resposta. Né? Nós não podemos dizer, não, vai ser daqui uma semana, vai ser daqui um mês. Né? O que nós do GOI afirmamos categoricamente é que, nesse momento, não estão construídas as condições para uma greve da categoria. Nesse momento, não estão construídas. Né? As condições. Por quê? Nós temos, nesse momento, uma categoria... Primeiro isso, né? Nós temos aí a última greve da categoria foi em 2015, né? A famosa greve dos 103 dias. Desde então, não há uma greve da categoria. E você tem um setor muito grande hoje de trabalhadores que sequer participaram de uma greve, não conhecem ainda essa luta. São setores que estão sendo formados para a luta, principalmente os setores de trabalhadores contratados. Nós temos um setor mais antigo de efetivos que está bastante descrente da luta. E isso tem uma razão, isso tem uma explicação. Né? A APOESP, ela perdeu, ao longo desses anos, a sua representatividade e a sua capacidade de organizar a luta da categoria. Ela perdeu isso como sindicato. E ela perdeu por quê? Ela perdeu porque a direção do sindicato, que é a CUT, que é o PT, que é simbolizada pela Bebel, que é a principal dirigente, segue sendo a principal dirigente do sindicato, que é uma direção que hoje ela não tem assim o apoio das bases da categoria. Ela não tem o apoio. Em particular, em se tratando da Grande São Paulo. Né? Ela segue tendo um apoio ainda bastante relevante no interior do estado, mas na Grande São Paulo, ela não tem. Tanto que, nas eleições passadas, o fato de que setores importantes da oposição histórica da POS passaram para o lado da Bebel para compor a Chapa 1, nós estamos falando aqui de correntes importantes, como é o caso da Resistência, Travessia, como é o caso da Unidos para Lutar, como é o caso da FOS, como é o caso do MEOB, entre outros. Esses setores, ao se aliarem com a burocracia da Bebel, eles cumpriram um papel de salvar a burocracia da Bebel. Né? Salvar, para que eles se mantivessem na direção do sindicato. Tanto que, você deve ter observado, você esteve presente na Assembleia, que o que foi decisivo para fazer aprovar a proposta da diretoria de greve dos aplicativos não foi a intervenção da Bebel. A Bebel, quando tomou o microfone, foi rechaçada pela base. Fora Bebel, é isso que se gritava na Assembleia. Quem garantiu a aprovação da proposta da diretoria foi os setores de oposição, da antiga oposição, que hoje estão dentro da diretoria, ajudando a Bebel a governar o sindicato. Então, assim, a nossa categoria, ela se encontra nesse momento dividida, ela se encontra nesse momento atordoada pelo governo, amedrontada pelo governo. Isso é uma realidade. Por exemplo, greve dos aplicativos. Olha, não sei se você tem noção o que está sendo o inferno dos trabalhadores da educação com essa questão dos aplicativos. É uma cobrança, não é diária, ela é uma cobrança que é feita
a cada 10, 15 minutos, você tem, através dos WhatsApps que tem dos professores em cada escola, a cobrança. Hoje é dia de atividade tal, é a plataforma tal, não sei quem não registrou a presença dos alunos. É um controle e um monitoramento intensivo sobre os trabalhadores. Sim. Então, desculpa. Não, achei que você tivesse terminado. Pode continuar. Então, nós temos que entender qual está sendo a realidade da categoria para que nós possamos apresentar uma proposta que vá no sentido de que a categoria ela se sinta forte, ela se unifique para poder enfrentar um governo truculento como esse do Tarcísio de Freitas. Então, nós não tivemos acordo com a proposta apresentada pelas correntes da oposição alternativa na Assembleia, da oposição combativa, de iniciar uma greve naquele momento. Por quê? Iniciar uma greve nesse momento significa colocar na luta um pequeno setor da categoria. Um pequeno setor de vanguarda que está pronto para lutar. E dessa forma nós vamos isolar esse setor da grande massa da categoria que não está pronta nesse momento para um enfrentamento aberto de uma greve por tempo indeterminado contra o governo. Agora, nós temos uma proposta que nós consideramos que seria a proposta correta nesse momento, que é uma greve unificada da educação, do metrô, da CPTM, da Sabesp, dos setores que estão sendo atacados nesse momento pelo Tarcísio e que, inclusive, estão em campanha salarial. Nós entendemos que a tarefa fundamental nesse momento é buscar uma unificação dessas categorias para enfrentar o Tarcísio. Essa unificação ela não é só necessária, ela é possível de ser feita. E depende exclusivamente de um fator, de que as direções encaminhem o processo de unificação. Certo. Mas, William, vou ser bem sincero, né, em cima dessa sua última fala, né, e eu vou falar uma questão que, como que eu vejo a direção da POS, porque acho que você sabe, eu também já fui professor, né, participei da greve de 2015, participei da greve de 2013 também. Uma coisa que eu vejo é que a direção da POSP não está na escola, né? Não está mobilizando na escola. Agora, se a direção do sindicato não está mobilizando da escola, a gente vai esperar que os professores, né, resolvam se mobilizar por conta própria, né, numa categoria que é estadual, né, uma categoria que, né, que, por exemplo, em São José tem várias escolas e só foi um ônibus só para a Assembleia, né, que é um problema. Então eu queria saber disso de você, né, porque, assim, o fato da categoria não se mobilizar não tá ligado com o fato que a direção do sindicato não está na escola mobilizando? Obviamente que sim. Mas aí eu retorno à pergunta. Então, se a categoria não está pronta para se mobilizar, porque a direção ela não consegue mobilizá-la, nós vamos colocar em luta o quê? Um setor de vanguarda para lutar pela categoria? Isso é uma política ultra-esquerdista completa. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é isso que vai acontecer, né? Porque eu penso que o seu raciocínio é muito semelhante ao da maioria das correntes que estão propondo iniciar uma greve. Qual é o raciocínio? Nós vamos entrar em greve, vamos ter um setor de vanguarda que vai se jogar sobre a categoria e vai mobilizá-la. Mas esse é um erro de cálculo. Ele não leva em consideração a situação concreta da categoria. Porque é verdade que a categoria não se mobiliza porque não tem uma direção que a mobiliza, mas não é só esse o fator, né? Existe uma pressão do governo
sobre a categoria. Existe uma situação objetiva da categoria nesse momento. A nossa categoria sofreu muitas derrotas ao longo dos últimos anos. E ela se encontra, nesse momento, num momento de recuo. Bom, tomara que a nossa análise, né, há sempre aqueles momentos em que você diz, pô, eu espero que a minha análise seja completamente errada. Eu espero que vocês que estão propondo iniciar uma greve de vanguarda, eu digo vocês porque todos aqueles que estão propondo iniciar uma greve de vanguarda, que certamente vão apresentar essa proposta novamente na Assembleia da semana que vem, eu realmente torço para que vocês estejam corretos. Mas, do ponto de vista da nossa análise objetiva da situação da categoria, nós não vemos que seja essa a situação da categoria. Né? Não vemos que seja dessa forma que nós vamos mobilizar a categoria. Até porque, né? A questão que está colocada é, o que é que impede, seria ou não correto hoje avançar para uma greve unificada da educação, do metrô, da CPTM, da Sabesp e de outros setores do funcionalismo público? Isso está colocado na realidade ou não está? Isso pode ser uma política desenvolvida, em particular, pela esquerda da CSP com Lutas, que está na CSP com Lutas, que está na oposição combativa. Nós estamos falando aqui de quem? Nós estamos falando aqui da Reviravolta, do PSTU. Nós estamos falando aqui do MRT, do Nossa Classe. Nós estamos falando aqui da CST. E mais, mesmo os setores que estão hoje dentro da diretoria, mas que são setores que permanecem dentro da esquerda, como é o caso da Resistência, como é o caso da Unidos, como é o caso do MEOB, inclusive. Se esses setores se propusessem a ter uma política de unificação das categorias para enfrentar Tarcísio, nós poderíamos avançar. Porque eu te digo, um dia de greve unificada contra Tarcísio vale mais do que 30 dias de uma greve isolada da educação. Então, aqui a discussão é qual é a melhor tática para enfrentar Tarcísio? É construir uma greve isolada da educação com a categoria nessas condições em que a gente está vendo que ela se encontra? Essa é a política correta? Ou a política tem que ser unificar os trabalhadores para enfrentar Tarcísio? Então, é essa discussão que nós queremos fazer. Agora, claro, nós não queremos fazer essa discussão. Nós sabemos que com a diretoria da POSP, com a CUT, com a Bebel, com o setor majoritário da diretoria, eles não querem mobilizar a categoria. A política da CUT, do PT, nesse momento, não é mobilizar a classe trabalhadora. Né? Você viu o ato de 1º de maio da CUT, que o Lula esteve. Aí o Lula chorou, derramou umas lágrimas de crocodilo lá, dizendo que o ato estava pequeno, porque não teve convocação. No nosso entendimento, o Lula ficou muito feliz com o ato. Um ato esvaziado, né? Que reflete o quê? Exatamente qual é a política que o PT, que o PCdoB, que a CUT, a CTB, as centrais sindicais, né? A direção do PSOL majoritária não querem uma luta da classe trabalhadora, não querem que a classe trabalhadora se mobilize, muito menos que a classe trabalhadora se unifique. Eles querem manter as lutas isoladas, eles querem manter as categorias isoladas, né? Então, com a burocracia da CUT, da CTB, do PT, do PCdoB, nós temos que exigir deles, nós temos que pressioná-los pela base para que encaminhem uma luta unificada. Agora, a discussão com as correntes revolucionárias que atuam na POSP, com o PSTU, com o MRT, com a CST, com a Unidos,
com todas essas correntes, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: por que não desenvolver uma luta unificada nesse momento? Por que não? Por que não é essa a política dessas correntes? E veja só qual é o quadro da situação. Nesse momento, na POSP nós estamos em campanha salarial, o metrô está em campanha salarial, o Sintaema, que dirige a Sabesp, está em campanha salarial, a CPTM está em campanha salarial. Existem diversos setores do funcionalismo público estadual que está em campanha salarial. Por que essa luta não é unificada? Por que não tem uma campanha salarial conjunta? Porque as direções não querem uma campanha salarial conjunta. Por que elas não querem? Porque se quisessem, teria uma campanha salarial conjunta. E é óbvio para qualquer uma trabalhadora, que se nós juntamos forças contra Tarcísio, nós somos mais fortes para enfrentar Tarcísio do que fazer uma luta isolada por categoria. Porque a luta isolada por categoria é justamente o que o Tarcísio quer. Porque aí ele tem condições de enfrentar e derrotar separadamente cada uma dessas lutas. Então, a nosso ver, é uma visão sindicalista, economicista, estreita, pensar nesse momento em organizar uma luta separada por categoria, quando está colocada na realidade a necessidade e a possibilidade de uma luta unificada contra Tarcísio. Então, qual é a proposta do GOI? A nossa proposta é construir uma greve unificada do serviço público, da educação e das estatais, do metrô, da CPTM, da Sabesp, para enfrentar os planos de privatização e terceirização de Tarcísio. Essa proposta é uma proposta lunática que está fora da realidade? Não vemos dessa forma. Gostaria até que você perguntasse isso para as outras correntes que você entrevistasse. Não, sim. Não, eu acho só para reforçando que o mesa de debates ele não atua na POSP. É um canal independente, né? Eu já fui professor, né? Me interesso pela luta da categoria, pelo fato, né, de ter já sido professor, já fiz greve, mas o mesa de debates não está na POSP, muito menos atua na oposição, né? Tanto é que, né, o próximo entrevistado aí que a gente vai fazer vai ser alguém da situação para falar, né, inclusive como que a situação vê essa questão. E o William, né? Você falou de luta unificada, eu acho que sim, é o caminho mais correto para derrotar o Tarcísio, né? Mas uma coisa que, para a gente, inclusive, fechar esse bloco, né? Uma coisa que eu não entendi, né? A gente faz uma luta unificada, né? Mas não seria mais correto a categoria dos professores pararem para poder pressionar as outras categorias, poder pressionar principalmente as direções das categorias a também pararem? Não seria esse o melhor método para construir a luta unificada? Né? Porque eu concordo com você. Nós podemos ter vários métodos para lograr isso. Nós podemos ter vários caminhos, né? Obviamente, se a categoria entra em luta, numa greve isolada, nós do GOI vamos seguir defendendo mais do que nunca a necessidade da unificação, né? Mais do que nunca. Agora, nós estamos discutindo aqui com as direções do movimento. As direções do movimento têm a obrigação de apontar uma perspectiva de luta correta. E eu te pergunto, além de nós do GOI, quem mais está propondo organizar uma greve unificada nesse momento? Não estou falando da Bebel, estou falando do PSTU.
da reviravolta. Estou falando do MRT, do Nossa Classe. Estou falando da CST. Nós estou falando da CSP com lutas. Não apontam a perspectiva de uma greve unificada. Isso é um erro, na nossa opinião. Nós queremos dialogar firmemente com esses setores, né? E por quê? Veja só. O Sindicato dos Metroviários é um sindicato fundamental para essa luta no enfrentamento contra a Tarcísio. O Sindicato dos Metroviários não é dirigido pela CUT. Ele é dirigido pela esquerda. A CSP com lutas tem um peso fundamental no sindicato. As mesmas correntes que atuam e que têm um peso fundamental na Assembleia da POSP têm um peso fundamental nos sindicatos metroviários. Por que não se constrói, então? Por que essas correntes não apontam imediatamente a perspectiva de uma luta unificada com o metrô e a POSP? E, a partir daí, incidir sobre a base das outras burocracias e pressionar as direções dos outros sindicatos. Por que não faz isso? E seria absolutamente simples. É o que nós estamos propondo, né? Nós fizemos uma carta aos professores e professoras buscando dialogar em torno dessa posição, em que nós estamos propondo que se realize imediatamente uma reunião das diretorias desses sindicatos para traçar uma pauta comum de reivindicações, para traçar um dia de greve unificado, na perspectiva de uma greve geral do funcionalismo e das estatais, para enfrentar os planos de terceirização e privatização e precarização de Tarcísio. A nossa política é muito simples. Nós não estamos, inclusive, não estamos inventando a roda aqui, né? Nós entendemos que a luta contra Tarcísio, ela não pode ser enfrentada, ela não pode ser construída numa perspectiva sindicalista e economicista. Ela tem que ser construída numa perspectiva política de enfrentamento a Tarcísio. E por que eu digo que nós não estamos inventando a roda? Nós tivemos isso no ano passado. A greve do dia 3 de outubro, que foi uma greve puxada pelos sindicatos metroviários, junto com a Sinta-M, junto com os sindicatos ferroviários, foi a maior luta contra Tarcísio. A maior luta contra Tarcísio. E essa maior luta foi construída de forma unificada. Naquele momento, houve uma grande traição da atual diretoria da POSP. Havia um clamor na base da categoria para participar da greve do dia 3. E eles não chamaram a greve, porque eles são contra a unificação. Eles são contra a unificação. Então, essa unidade que foi construída em outubro do ano passado, ela não pode ser construída nesse momento? Na nossa opinião, ela pode ser construída e deve ser construída, e esse é o caminho para enfrentar Tarcísio. É unificar essas categorias para enfrentar Tarcísio. E nós entendemos que, obviamente, isso não depende somente da CSP com lutas e das correntes que hoje atuam na POSP, que dirigem os sindicatos metroviários, mas se essas correntes apontam essa perspectiva de luta, vai ser um caminho muito importante para se construir uma luta de massas contra Tarcísio, e não uma luta de um setor de vanguarda isolado, que é o que aponta, nesse momento, na nossa opinião, a perspectiva de uma greve isolada na educação. Nós tivemos, recentemente, a greve dos professores da rede municipal de São Paulo, que foi uma greve isolada, apesar de ter unificado mal e porcamente com outros setores do funcionalismo, porque a direção dos sindicatos professores, o SIMPEM, não investiu na unificação. Nós tivemos uma luta isolada que terminou numa derrota
dos trabalhadores. Então, nesse momento, a perspectiva da luta unificada é a única perspectiva, na nossa opinião, que aponta um caminho para que as categorias se sintam fortes para lutar. Se você quer ver, na nossa opinião, o que é que possibilitaria, nesse momento, uma paralisação de massa da categoria de professores, seria se houvesse um dia de luta unificado com o metrô, com a CPTM, com os outros setores do funcionalismo. Nós teríamos uma adesão massiva da categoria a um processo de luta desse tipo. Há uma greve isolada, nesse momento, nós não vemos que seja o caminho para a mobilização da categoria. Perfeito, eu acho que esse é um tema, né, crucial, bastante importante, mas a gente pode ir avançando nessa discussão que nós estamos fazendo. E outro ponto que a gente colocou aqui é a questão da greve dos aplicativos, né? Eu queria saber de você primeiro, qual que é a efetividade, né, de fazer uma greve dos aplicativos e beleza, a gente vai ter uma greve dos aplicativos e como que isso está sendo construído? Porque pedir para o professor de forma individual, né, boicotar o aplicativo, o resultado, além de assédio, o resultado efetivo dessa paralisação de aplicativo não vai dar em nada. Não, para responder essa pergunta, a gente tem que primeiro entender o que é essa história dos aplicativos, né, Guilherme? Na verdade, nós estamos enfrentando na educação em nível nacional um processo de reação, né, um processo de destruição de toda a educação, os parâmetros da educação que foram construídos a partir da Constituição de 88, né, da vitória sobre a ditadura militar, etc., que eram parâmetros que, apesar de reformistas, eram parâmetros bastante progressistas, né? Apontavam para a questão da liberdade de cátedra, né? Para elementos de autonomia das escolas, etc. O que nós temos nesse momento é a implantação de uma visão autoritária, né? Uma visão de direita. O que está em curso é uma doutrinação liberal dos estudantes, né? Com esses itinerários, né? Por exemplo, eu sou professor de sociologia, mas me restaram apenas 6 aulas de sociologia nos segundos anos, né? Eu tive que completar a minha carga horária com liderança e oratória, que são 2 dos itinerários, por exemplo. Qual é o objetivo? E aí você tem... Como é que funciona isso? O governo inventa esses itinerários, né? E são todos itinerários visando a doutrinação liberal burguesa da consciência dos estudantes. Porque, por exemplo, e vem todos os slides prontos de cada aula que você tem que dar. Os slides prontinhos que você tem que repassar para os estudantes. Aí se soma as plataformas, dezenas de plataformas, né? Todas com o mesmo conteúdo. E, por exemplo, o que eles querem que eu ensine como liderança para os alunos? Um dos materiais que eles disponibilizam é um vídeo do FBI americano, mostrando como você tem que se aproximar das pessoas para poder envolvê-las, para elas fazerem aquilo que você quer que elas façam. Então, qual é o objetivo todo dessa doutrinação ideológica?
é fazer com que a grande massa dos estudantes que vão se transformar em mão de obra barata a serviço do capital, seja inculcado neles a ideia de que eles têm que ser resilientes, eles têm que ser colaborativos, eles têm que se comportar como colaboradores do patrão, não tem que criar ambiente hostil dentro do local de trabalho, ou seja, tem que se comportar como trabalhadores dóceis. Paralelamente a isso, eles querem formar ali, entre os mais capacitados, que se adequam mais ao sistema de ensino, uma meia dúzia que seja capacitado para servir de capataz do capital nos locais de trabalho. Então, quando a gente fala em aplicativos, nós temos que entender do que nós estamos falando. Agora, um outro elemento importante para entender. Hoje, o espaço que o professor tem para preparar uma aula dele com o conteúdo que ele acha que seja importante dentro do currículo para os estudantes é quase nenhum mais. O professor está se transformando num mero repassador de slides e num mero administrador, gerenciador de plataformas, para obrigar os alunos a entrar em plataformas. Então, cada vez mais, as nossas aulas são o quê? Você entra na aula, agora os alunos têm que acessar a plataforma X. Você entra na sala de aula, a sua tarefa é o quê? É pressionar os alunos para entrar nas plataformas para fazer as tarefas que são feitas pelo governo. E esse monitoramento sobre os professores como eu disse já no começo da entrevista, ele é assim, massacrante. Você é monitorado cada segundo, cada coisa que você fez. Então, obviamente, greve dos aplicativos, né? Bom, vamos ver qual é o grau de adesão da categoria, qual é o sucesso dessa política ao longo dessa semana. Agora, é óbvio que nesse momento você propor a greve do aplicativo, ela é uma greve individual, realmente, né? É o trabalhador decidir não entrar, não fazer, na verdade, o trabalho fundamental que está sendo cobrado dele. E de uma forma isolada e pior, dentro da escola, né? Você vai estar dentro da escola bancando o enfrentamento contra a principal atividade que o governo cobra, que os coordenadores, com as gestões, direções, cobram de você para você fazer, né? Na verdade, na nossa opinião, não é a melhor tática para mobilizar a categoria nesse momento. Certo. E o William, continuando aqui a nossa conversa, né? No ano passado, né, foi colocado, né, pelos setores que eram de oposição e foram para a situação, como a resistência e outras correntes aí que você citou, né, de que era necessário, né, unificar, né, os setores da POS para lutar com o Tarcísio, né? Mas que unificação é essa que com setores que parece que não estão dispostos a lutar, né, contra o atual governo aí de São Paulo? Nós tivemos uma oportunidade de conversar bastante sobre isso numa entrevista, né, que nós fizemos para vocês naquele momento da eleição. E, na verdade, esse é o argumento que as correntes que se unificaram na Chapa 1 com a Bebel, a Resistência, a Unidos para Lutar, MEOB, a FOS, esses companheiros, eles justificaram essa unificação dizendo que a unidade com a Bebel, nesse momento, fortaleceria o sindicato para enfrentar o governo do Tarcísio.
Bom, naquele momento, todas as outras correntes que formaram a oposição combativa, entre elas nós do GOI, nós não tínhamos acordo com esse argumento dos companheiros que romperam com a oposição e formamos a oposição combativa. Né? A oposição combativa, ela expressou uma força importante nos locais onde ela se organizava. Obtivemos, assim, conquistamos duas subsedes importantes, que é a de Santo André e a da Lapa, como direção dessas subsedes. E estamos presentes hoje em várias subsedes também. Mas, assim, toda essa mobilização que está ocorrendo, toda essa luta, está colocando à prova a política que foi defendida naquele momento pela Resistência, né, pela Unidos, de que seria melhor unificar com a Bebel para fortalecer o sindicato. Bom, a Assembleia passada foi expressão disso. Né? A Bebel e o setor dela que dirige o sindicato, hoje, ela é rechaçada pela base da categoria. É completamente rechaçada. A gente já tinha visto isso no processo eleitoral. Né? Nas eleições, por exemplo, aqui em Taboão da Serra, em que a subsede é dirigida pela Unidos para lutar pela Foz e pela Escola na Luta, eles escondiam que a chapa 1 era uma chapa com a Bebel. Né? Porque havia um repúdio da base contra a Bebel. E a gente viu isso na Assembleia. Então, assim, não é verdade que unificando com a Bebel o sindicato ficou mais forte. Pelo contrário. A oposição ficou mais fraca e a possibilidade de construção de uma nova direção para o sindicato que desse mais confiança para a categoria lutar, isso não ocorreu. Por quê? Porque esses setores romperam a oposição e foram fortalecer a Bebel. Né? Então, foi um erro muito grande desses camaradas que compuseram com a Bebel, e a categoria está pagando hoje um preço por isso. Né? Justamente quando a categoria... Qual é o maior entrave que nós temos hoje para a categoria entrar em luta? É a ausência de uma direção confiável. Esse é o maior entrave. É o que nós, trotskistas, definimos, como sempre, como a crise de direção revolucionária. Não existe uma direção confiável que a categoria se sinta forte o suficiente para entrar numa luta. Não existe isso. Existe muito descontentamento, existe muita bronca, mas não existe confiança para lutar. E isso se deve principalmente aqui. A direção da Bebel se manteve na direção do sindicato, porque foi salva por essas correntes que romperam com a oposição para fortalecer a Bebel. Então, o argumento deles de que isso fortaleceria o sindicato para lutar contra Tarcísio está se mostrando na prática que eles estavam errados nisso. Bom, a oposição combativa, ela tem a tarefa, nesse momento, de reconstruir a confiança da base da categoria numa direção para a luta. Essa é a tarefa que está colocada hoje para a oposição combativa. Agora, essa tarefa só pode ser cumprida apresentando uma política correta. Né? Sem apresentar uma política correta, a oposição combativa não vai se construir como uma alternativa de direção. Por isso, esse debate que nós estamos fazendo em torno de qual é a melhor tática nesse momento para a luta da categoria. Se é uma greve isolada de um setor de vanguarda ou se é colocar em primeiro plano a construção de uma greve unificada dos servidores da educação, do metrô, da CPTM, da Sabesp, para enfrentar Tarcísio. Essa é a discussão que, a nosso ver,
está colocada hoje, principalmente dentro da oposição combativa, que nós queremos colocar dentro da oposição combativa. Esperamos ser ouvidos, que esse é o nosso principal desafio, né? Nesse ponto, é importante o espaço que você está abrindo para que a gente possa expor aqui com mais detalhes a nossa exposição. Mas é isso, né? A direção da POSP, ela segue nesse momento sendo um entrave para a luta da categoria, na medida em que a categoria não confia nessa direção para lutar. Então, eu acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo aí o William pela participação, né, novamente aqui no canal. Acho que são pontos interessantes, é um debate interessante que ele levanta, né? Mesmo, né, eu que estive lá também não concordando aí com uma coisa ou outra, mas acho que é um debate, né, e acho que precisa ser feito, e acho que esse é o papel do canal. E, né, passo a bola aí para ele fazer as considerações finais, né, da nossa conversa. Sim. Nós entendemos que nesse momento a classe trabalhadora ela está sendo colocada numa situação, né, de expectativa pelo governo Lula, da Frente Popular. A gente está vendo aí, nesse momento, a greve dos servidores federais, que é uma greve bastante dura, mas que está pressionando o governo. Nós entendemos, inclusive, que a própria greve dos servidores federais ela mostra um caminho para os trabalhadores da educação e todos os trabalhadores aqui do Estado, no Estado de São Paulo, porque a greve dos servidores federais é uma greve unificada. Ela tem força porque ela é uma greve unificada em nível nacional. É uma greve que reúne o setor de professores, os trabalhadores, os demais trabalhadores, né? E esse é um caminho que está apontado para o enfrentamento aos governos. E nesse momento, nós enfrentamos aí o bloqueio das direções sindicais ligadas à CUT, ao PT, ao PCdoB e à direção do PSOL, né? Que não querem organizar a luta da classe trabalhadora. Eles querem apenas aparecer como quem está organizando a luta. Só quero aqui não deixar de dar esse exemplo, né? A diretoria do Sintaema, que é ligada ao PCdoB e à CTB, né? Eles colocam, não sei se vai dar para ver aí, que foi uma vitória conquistada lá em Guarulhos, uma liminar que foi aprovada pela Justiça, questionando o processo de privatização da Sabesp. Eles entendem que isso aí é luta, né? Uma liminar que vai durar 2 ou 3 dias e vai ser derrubada pela cúpula do judiciário. Isso aí não é luta. São meios que podem ser utilizados. Mas a luta, efetivamente, inclusive a luta para barrar a privatização da Sabesp, que nós entendemos que era necessário e é necessário lutar por um referendo popular, isso é outra tarefa que a esquerda revolucionária deveria tomar, né? Então, claro, para finalizar, nós estamos aí numa situação da luta em que as direções burocráticas fazem de tudo para evitar que as categorias lutem, né? Porque não querem criar uma luta de classe no país que possa prejudicar a conciliação de classe que está sendo promovida pelo Lula a nível nacional. E nós temos, por outro lado, as organizações revolucionárias, em particular a CSP com Lutas, que tem um desafio enorme nesse momento de se construir como alternativa de luta para a classe trabalhadora. Mas, para isso, é necessário apontar uma política correta. E no caso que nós discutimos aqui hoje, da situação
dos professores, dos demais setores do funcionalismo no Estado de São Paulo, o desafio colocado, a política necessária a ser construída, é a greve unificada da educação, do metrô, da CPTM, da Sabesp e os setores do funcionalismo público estadual, para enfrentar, a partir dessa união de forças, o governo reacionário de Tarcísio e seus planos de privatização, terceirização e precarização. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao William, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando aí que se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos também. Segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e agora também no Quai. E quem puder, né, ajudar a gente financeiramente no canal, né, 385-007-02800. Lembrando que em períodos aí de catástrofe e crise ambiental que atingiu o Sul, esse aqui é o Pix do Mesa de Debates para poder contribuir pro Mesa de Debates, né? Então, para que não tenha, né, dúvidas em relação a isso. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos, justamente aí para poder atuar nas lutas, levar o debate aí das lutas. Então, quem puder colaborar será sempre bem-vindo. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui. Palestina livre!